Olá, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pelo Diocese de Itapeva em oração. Estamos na Quinta-feira Santa, como disse no programa especial da Missa do Crisma, é um dia que temos duas liturgias, por isso hoje teremos dois programas veiculados nas nossas redes sociais. Falaremos agora o Evangelho da Missa da Noite, a Missa da Ceia do Senhor, popularmente conhecida como a Missa do Lava-Pés. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a à cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde tu compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã, querido irmão, celebramos nesta missa da Ceia do Senhor a instituição da Sagrada Eucaristia e também do Sacramento da Ordem. Na última ceia, quando Jesus dividiu o pão e nos fala: isto é o meu corpo, tomai todos e comei. Isto é o meu sangue com o vinho, tomai todos e bebei. Ele dá autoridade aos apóstolos ao dizer: fazei isso, façam isso em minha memória. Ele institui ali o mesmo sacrifício redentor da cruz para ser não apenas uma memória, uma lembrança, algo do passado, mas uma atualização, uma memória no sentido pleno do mistério pascal. Nesta missa temos então a instituição desses dois sacramentos, o da Eucaristia e o sacramento da ordem, porque são os ministros ordenados, os padres, os bispos, que consagram o pão e o vinho, fazem a ceia, que é a Santa Missa, e Jesus, da mesma forma, repito, não diferente, não mais, não menos, o mesmo, atualizadamente se entrega a nós no pão e no vinho, para que nós tenhamos a certeza da vida eterna. Nós nos alimentamos dele. O sacrifício Ele fez livremente por amor a nós.
Por isso, nesta Santa Missa, onde até temos o padre lavando os pés dos discípulos, isso é importante, demonstrar o serviço. O ministério do sacerdote e do bispo tem que estar ligado ao serviço. Por isso que Jesus fala, ó, vocês viram o que eu fiz? Façais vós também. Nós somos chamados a servir, queridos irmãos e irmãs, principalmente os sacerdotes e os bispos que presidem as santas missas. É claro que, independente da santidade do ministro, Santo Tomás de Aquino já nos ensina isso, ex opere operato, independente da santidade do padre e do bispo, naquele momento, se ele é legitimamente ordenado pelo sacramento instituído por Jesus, a santidade do sacramento não está ligada à santidade do ministro naquele momento. Claro que devemos pedir sacerdotes e bispos santos, mas a santidade vem de Deus. E também nós somos chamados, não apenas os padres e os bispos, mas a todos os irmãos e irmãs unidos no sacerdócio comum pelo batismo, a lavarmos os pés uns dos outros, a cuidarmos uns dos outros, a fazermos o bem uns aos outros. Isso não é poesia, não é utopia, é difícil, mas é a ordem do Senhor. Mas perceba, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o pão, Ele nos dá o vinho, Ele nos dá o alimento da vida eterna para que nós consigamos sim lavar os pés uns dos outros, que nós consigamos sim, como batizados, como ministros ordenados, fazer com que a ceia do Senhor se espalhe por todo o mundo, em cada altar, desde a mais digna e esplêndida catedral até debaixo de uma árvore, onde houver um sacerdote, pelo sacramento da ordem instituído hoje, celebrando a Eucaristia, o sacramento instituído que estamos celebrando hoje, Jesus está ali nos alimentando. Para quê? Para que nós aprendamos a lavar os pés uns dos outros, para que nós aprendamos a ser verdadeiramente cristãos. Vamos rezar por todos os sacerdotes, por todos os batizados, sempre, e por todos os cristãos e cristãs do continente americano, da América do Norte, a América Central, a América do Sul, juntando a América Central, a América do Sul, mais o México, o que chamamos de América Latina, onde temos uma igreja que sofre. Vamos rezar para que no continente americano aprendamos pela ordem, sacerdotes, bispos, pelo sacramento da Eucaristia, vida, ápice. O Papa João Paulo II, a última encíclica antes dele falecer, que ele escreveu foi a Igreja vive da Eucaristia. Então, que pela Eucaristia, os cristãos e as cristãs e todas as pessoas da América e do mundo aprendamos a lavar os pés uns dos outros. Ele é o nosso alimento, Ele nos dará forças. Que Deus abençoe a todos e a todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.